Feliz sábado. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês, amém? Nesse momento, convidar todos que se colocam em pé para nós cantar o hino de 135 do nosso cidade. Que possamos louvar ao nosso Deus, Criador do céu e da terra. 135. Grande Deus e amado Pai, nesse momento, ó Pai, agradecemos a Ti pela Tua presença, ó Senhor, nesse local. Que o Senhor, ó Pai, também habite em nossos corações, ó Deus. Ilumine a mente minha, ó Senhor, que vou falar a Tua palavra. Ilumine também, ó Deus, e os corações, e que o Espírito Santo habite em cada mente aqui, ó Deus, de cada filho Teu que está aqui, ó Pai, e aqueles também, ó Deus, que nos assistem agora e que vão assistir a Deus ainda futuramente. Que o mesmo Espírito, Senhor, esteja com eles, ó Pai, é o que nós te pedimos. Que nós possamos aguardar, ó Deus, ficar alerta, porque, ó Deus, o Senhor está voltando nas nuvens do céu. O Senhor, ó Deus, está vindo e muitas coisas estão acontecendo e ainda muitas coisas vão acontecer. Que nós possamos estar, ó Deus, estudando a Tua palavra, estarmos alertas, Senhor. Estamos prontos e olhando para a frente, para que nós não possamos perder desapercebidos, ó Senhor. Estamos e possamos estar firmes nas Tuas promessas. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nessa manhã nós vamos estudar um pouco sobre Apocalipse. Eu já venho falando sobre Apocalipse há uns 3 sábados repetidos, e nós vamos estudar, vamos compreender um pouco mais sobre o que a palavra, sobre o que o Senhor quis mostrar para o servo João, e ele quis passar, e ele escreveu passando para quem? Para nós. Hoje
nós enfrentamos muitas dificuldades e muitos problemas, e os dias vêm e os problemas não vão terminar. Cada vez mais os problemas vão aumentar em nossas vidas, e nós precisamos ser pessoas que saibam enfrentar esses problemas. O nosso problema não é falta de problema, não é não ter problema. Nosso problema é não saber enfrentar os problemas que vêm em nossa vida. Por isso, hoje nós vamos entender um pouco mais, nós vamos estudar a palavra de Deus e vamos compreender um pouco mais sobre as profecias, sobre Apocalipse. Então, nós vemos hoje no nosso mundo sinais da volta de Cristo, como epidemias que nós vivemos e entre muitas outras coisas que estão acontecendo. E o apelo é que nós possamos entrar no livro de Apocalipse, nós possamos ler, nós possamos estudar e compreender. Peço aos irmãos que abram as nossas Bíblias ali em Apocalipse. Nós já estudamos o significado do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Nós já estudamos as visões de João, e nós estudamos também o que João escreveu para a primeira igreja, que foi a igreja de Éfeso, e nós vamos estudar um pouco agora sobre a segunda igreja, a carta da segunda igreja, que fala sobre a igreja de Esmirna. Nós vamos entender o que João escreveu, o que aconteceu, o que acontecia na igreja, no presente momento ali, o que passava a igreja de Esmirna. Também essas cartas foram escritas para algum tempo, um período de tempo que a igreja passaria, que o povo de Deus passaria. Então, tudo isso, as cartas falam sobre o período do momento e também o período mais futuramente e o que nós vivemos hoje. Então, nesse momento, nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse capítulo 8, até o versículo 8 até o versículo 11. E vamos entender um pouco mais sobre a igreja de Esmirna. Amém? Ou misericórdia? Misericórdia, né? Amém, amém? Então, vamos ver o que João escreveu à igreja de Esmirna. Diz o seguinte, versículo 8: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último. Quem é que diz aqui? Jesus Cristo, o primeiro e o último. Ele que estava morto e tornou a viver. O que é que ele diz? O que é que Jesus diz à igreja? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se dizem judeus e não são. Aqui Jesus está falando dos que se dizem ser de Cristo, mas não são. Se dizem ter a palavra, conhecer a palavra e seguir a palavra, mas não fazem, mas não são. Antes são o quê? Antes sinagoga de Satanás. Antes eles fazem a vontade do inimigo de Deus, mas não fazem a vontade de Deus. Mas ele também diz aqui, Jesus está dando uma reprovação para a igreja de Esmirna. E no versículo 10, ele também faz uma promessa para quem? Faz uma promessa para os justos, aqueles que se
estão seguindo firmes nas promessas de Cristo. E diz o seguinte: não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar à prisão alguns dentre vós, para ser exposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Aqui nós começamos a compreender essa promessa de Cristo, que diz que o inimigo de Deus vai colocar muitos de nós, o que? Lançar em prisão. Para quê? Para provar a nossa fé. Então nós temos que estar firmes hoje, porque no dia da provação nós não vamos estar firmes se nós não começar a ser firmes hoje, nos princípios de Deus. Se nós não guardamos o sábado, se nós deixamos de guardar o sábado para fazer por conta de um emprego, por conta de uma coisa, se nós não devolvemos o dízimo, se nós não acreditamos que Deus vai suprir as nossas necessidades, se nós não fazemos isso hoje, não pense que também futuramente você vai cumprir. Se nós não seguirmos a Deus, se nós não seguirmos a Cristo hoje, futuramente nós não vamos conseguir, porque as provas vão ser maiores. E diz o seguinte, ainda diz à frente: e vamos ter tribulações de 10 dias. Aqui nós vamos começar a entender o que? As profecias. Vamos começar a entender as profecias, porque aqui já entra a profecia de 10 dias. 10 dias equivale ao quê? A 10 anos em profecia. E nós vamos entender um pouco mais, está lá em Números, está lá em Ezequiel, que fala sobre isso, as profecias. Nós vamos entender um pouco mais sobre as profecias. E diz o seguinte: sede fortes, sede fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E diz o seguinte para nós: sede fiel. Sede fiel até a morte. Sede fiel até você morrer. Sede fiel a Deus e os seus mandamentos. Obedeça a Deus e os seus mandamentos. Até aonde? Até a morte. Não só até hoje, não só até amanhã, mas enquanto você tiver vida, tiver fôlego de vida, você seja obediente. E diz o quê? E diz que você vai, e diz que Deus nos dará a coroa da vida. Deus nos dará a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quem tem ouvido, ouça. Você que está aqui hoje na igreja, ouça o que o Espírito fala ao seu coração. Você que me ouve agora, ou que você vai ouvir futuramente, ouça o que o Espírito diz ao seu coração. Se você ainda não conhece a palavra de Deus, se você não sabe nada a respeito de um Deus que vai vir, peça ajuda ao Espírito Santo. Ore a Deus, peça a Ele ajuda para compreender, para que você também tenha vida. Diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, mesmo que um dia nós venhamos morrer, a segunda morte, que não é para nós não sofrerá dano sobre nós. Então, nós precisamos e necessitamos o que? Pegar a Bíblia, orar a Deus para compreender. Agora, nesse momento, nós já lemos, teve um pouco de explicação. Nós vamos ter uma explicação melhor com o pastor Arilton. Ele vai explicar sobre o que aconteceu no tempo da segunda igreja, no tempo que viveu a igreja de Esmirna. Qual foi a provação no capítulo 10, qual foi o sofrimento que a igreja viveu. E o pastor Arilton vai explicar um pouco mais para nós do que aconteceu no tempo da história. O que a história nos conta, o que a história passou sobre o tempo de Esmirna. A partir do versículo 8.
Esta igreja de Esmirna cobre o período do ano 100, aproximado da morte de João, até o ano 313. O que aconteceu no ano 313? Foi assinado aí o Edito de Tolerância de Milão. Eu vou explicar melhor. Leia comigo Apocalipse 2, verso 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para serem expostos à prova. E tereis tribulações de quantos dias? 10 dias. Aqui começamos a interpretar as profecias de Apocalipse. Em profecia, cada dia em profecia representa um ano literal. Veremos isso com mais detalhes. Cada dia profético representa um ano literal. Se são 10 dias proféticos, são 10 anos literais. Agora, quando é que a igreja sofreu, dentro do período de Esmirna, 10 anos de perseguição? Esta perseguição começou com esse imperador, Diocleciano. No ano 303, ele baixou um decreto em Roma para que todas as igrejas fossem fechadas e os bens dos cristãos confiscados. Começou no ano 303. Isso nos leva ao ano 313. Então foram 10 anos de perseguição. Só que no ano 312, Constantino, quando estava para ter uma batalha com Maxêncio pelo controle do império, diz a tradição que na noite anterior à batalha, que ocorreu em Roma, perto da ponte Milvio, ele teve uma visão. E ele viu no céu a seguinte escrita: In hoc signe vinces, em latim. E ele entendeu: sob este símbolo vencerás. E o símbolo que ele viu no céu foi uma cruz. No dia seguinte, ele mandou que fossem pintadas cruzes nos escudos dos seus soldados. E eles foram para a batalha. E Constantino venceu a batalha. Isso foi em 312. E quando chegamos ao ano 313, o que ele faz? Ele assina um edito de tolerância, assinado na cidade de Milão, na Itália, dando liberdade de culto mais uma vez aos cristãos. Ou seja, terminou o período de 10 anos de perseguição. Então Apocalipse 2:10 refere-se a esse período. Constantino depois foi batizado pelo Papa Silvestre, e eu visitei em Roma o batistério octagonal, que está atrás da Basílica San Giovanni em Laterana. E aqui está uma foto do local onde Constantino foi batizado no IV século pelo Papa Silvestre. E foi esse imperador que fez a união do império e da igreja. Nós veremos isso com mais detalhes ainda. Chegamos então à terceira igreja. E aí, nós vemos o que aconteceu nesses 10 dias proféticos, que significa 10 anos literais. O que foi que aconteceu? O pastor explicou aí que a igreja foi perseguida por 10 anos e ao fim desses 10 anos, a igreja teve essa junção do que é a Bíblia com o Estado. Teve essa junção, juntou as duas coisas. Porém, essa perseguição deu-se início e terminou. Mas a promessa de Deus foi: sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então nós temos que ser fiel até a morte, para que Deus também possa nos dar a coroa da vida. Em todos os lugares que você olhar, você encontrar no YouTube, você abrir o YouTube, todas as nossas igrejas, todos os nossos pastores estão falando sobre Apocalipse, estão falando sobre as verdades, estão falando sobre um dia que o Senhor está voltando. E nós não podemos ser pegos de surpresas.
Nós não podemos ficar de olhos fechados. Nós não podemos ficar dormindo enquanto o mundo está acordado. Vamos acordar. Vamos ler as profecias, vamos entendê-las. Vamos procurar o Espírito Santo para entender as profecias. Que nós possamos ter esse intuito no nosso coração, que nós, ao sair desse templo, nós possamos sair cheios de vontade de procurar entender o que vai acontecer, o que está acontecendo em nossas vidas. Que nós possamos acordar, porque Jesus breve voltará para dar a coroa da vida. Você está preparado para receber essa coroa? É a pergunta que nós devemos fazer em nossas vidas. Vamos receber a nossa coroa? E aquele que ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E aquele que for fiel até a morte, o Senhor dará a coroa da vida. Vamos ser fiéis, irmãos. Vamos ser fiéis até a morte. Vamos ouvir agora uma música que José vai cantar para nós. Que você possa meditar nessa letra. Que você possa ouvir. E que você possa entregar o seu coração ao Deus que pode todas as coisas. Entregue o seu coração. Estás comigo e eu confio que vai.
finalmente estou aqui. Eu sei, eu sei. Sabemos que nas provações o Senhor está conosco. E glória a Deus e aleluia por isso. Amém, porque o Senhor breve virá. As lutas vão vir, e as lutas vieram, como nós vemos aí, que os cristãos daquela época do ano viveram grandes lutas, mas o que a promessa é: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Que nós possamos também ser fiéis até a morte, que nós possamos ser firmes, que nós possamos ser fiel ao nosso Deus Todo-Poderoso, que nós possamos ser fiel ao nosso Deus. Então, que nós possamos nos colocar de pé, que nós possamos aceitar esse Jesus que veio para morrer em nosso lugar, que nós possamos dedicar tempo para estudar o Apocalipse. Quando nós dedicamos tempo, nós somos revigorados, nós somos reavivados com o amor, com o carinho de Deus para a nossa vida. Nós já estudamos a primeira e a segunda, nós ainda vamos estudar mais. Espero encontrar todos aqui para estudarmos mais um pouco, dedicar tempo para ouvir a palavra de Deus. Que a sua escolha nesse dia seja essa: ouvir a palavra de Deus. Que essa palavra possa encher o seu coração, que você possa se entregar em seus braços de amor. Oremos. Grande Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, meu Deus, porque estamos aqui, e obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela vida, Deus. Neste momento, ó Pai, queremos entregar nossas vidas em tua mão. Nos dê força, Senhor, porque momentos virão de muitas dificuldades em nossas vidas, ó Deus. O fim está próximo, mas o Senhor nos dá promessa que aquele que for fiel até a morte, o Senhor dará uma coroa linda e maravilhosa e um lugar de descanso lá nos céus. O Senhor vai vir nos buscar, ó Deus. Se nós estivermos vivos até a tua volta, amém. Se por acaso, ó Deus, nós viemos a morrer por tua causa, amém, Senhor. O que importa, ó Senhor, é estar vivos, estar perante o Senhor naquele momento que o Senhor voltar sobre as nuvens do céu. O que importa, ó Senhor, é entrar pela porta de Jerusalém de mãos dadas com nossos irmãos, de mãos dadas ao Senhor com aquelas pessoas que queremos estar lá conosco. Ó Deus, se nesse momento alguém está aqui que ainda não dedicou sua vida aos teus braços, ao Senhor, às tuas mãos, que possa correr, ó Deus, agora nesse momento ao teu encontro, que possa, Senhor, se entregar a ti. Se alguém que me ouve não sabe o caminho a seguir, ó Senhor, possa procurar na Bíblia, também possa procurar. Nossa igreja está aqui, os nossos irmãos, todos nós, ó Senhor, vamos ensinar. Se você que me assiste não sabe o caminho, nos procure. Nós estamos aqui de braços abertos para lhe acolher, como Jesus lhe acolhe a todos os dias. Obrigado pelo teu amor, nos guie. Conceda o teu Espírito em nossas vidas e que nós possamos sair daqui, ó Deus, cheio do teu Espírito, para proclamar o teu amor, em nome e pelo amor do teu Filho Jesus Cristo. Amém.